Olá, eu sou Fernando Reis e hoje nós vamos falar sobre a segurança e os possíveis efeitos de uso de androgênios em mulheres. Eu vou apresentar algumas ilustrações e nós começaremos por um pouco de fisiologia. Vejam, os androgênios fazem parte do conjunto de hormônios esteroides produzidos pela mulher na glândula suprarrenal e também nos ovários, e que têm funções fisiológicas. Eles incluem o sulfato de dehidroepiandrosterona, a própria dehidroepiandrosterona, androstenediona e a testosterona. Todos esses hormônios são produzidos tanto na adrenal quanto nos ovários, caem na circulação e têm efeitos em tecidos periféricos. Mas os níveis de androgênios na mulher são relativamente baixos se comparados ao homem. E esses níveis fisiológicos relativamente baixos são importantes para manter a saúde cardiovascular, a saúde óssea, e também o bem-estar físico em geral e a saúde sexual. O problema é que nós ainda não conseguimos uma maneira fidedigna de monitorar os níveis fisiológicos de androgênios na mulher de forma a estabelecer para cada pessoa qual é a concentração ideal e ajustar essa concentração através da terapia farmacológica. Um exemplo do desafio está aqui nessa tabela. Vocês vejam que na pós-menopausa existe uma redução de todos os hormônios esteroides. Porém, a redução que se observa de estradiol, por exemplo, é muito mais nítida, drástica, visível e mensurável do que aquela que se observa para testosterona ou para androstenediona. Os níveis fisiológicos, os níveis de referência de testosterona na pós-menopausa, eles têm uma sobreposição importante com os níveis fisiológicos na pré-menopausa. E esse é o nosso primeiro ponto de dificuldade. Porque existe uma redução, mas é uma redução relativa. E monitorar isso em cada pessoa para dizer que está fazendo falta o androgênio naquela situação é ainda um problema bastante difícil. A Endocrine Society, a Sociedade Americana de Endocrinologia, procurou atualizar as suas recomendações nesse artigo de 2019 a respeito do uso de androgênios na mulher. E para resumir um pouco essas recomendações, a Endocrine Society diz que os androgênios devem ser prescritos somente para mulheres com distúrbio de desejo sexual hipoativo, baseado no diagnóstico clínico, que não há diagnóstico laboratorial confiável, que a testosterona só deve ser dosada para evitar superdosagem, que deve haver uma prova terapêutica com duração de 3 a 6 meses, e, não havendo resposta, não se continua com a terapia, e também que não se sabe a eficácia e segurança após 2 anos. Também a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia publicou um guideline muito bem feito em 2019, que contém recomendações bastante similares a essas da Sociedade Americana, e eu destaco aqui dentro do resumo que não há evidência suficiente para se recomendar o uso amplo, o uso geral de androgênios nas mulheres, e que as formulações de testosterona aprovadas e comercializadas para a terapêutica masculina não servem e são problemáticas e podem ser tóxicas para o uso em mulheres. Portanto, não são recomendadas. Nesse artigo muito interessante da professora Rossella Nappi, da Universidade de Pavia, na Itália, publicado na revista Lancet no mesmo ano, ela comenta um pouco a questão de decisão clínica sobre o uso da testosterona para mulheres. Ou seja, existe uma sinalização de que pode haver um benefício no aspecto do bem-estar em geral, especialmente na saúde sexual, mas não há evidência suficiente para se dizer que há um benefício na saúde cardiovascular, especialmente a longo prazo. Uma coisa é admitir a importância fisiológica da testosterona, outra coisa é verificar um benefício terapêutico da sua reposição. Da mesma forma, um outro artigo da Lancet comenta sobre essa questão da segurança e eficácia e, numa revisão sistemática meta-análise de ensaios clínicos randomizados, chega à mesma conclusão que eu já apresentei referente aos guias e às recomendações da Sociedade de Endocrinologia. Então, nos Estados Unidos, existem apenas estes hormônios aprovados para a dispareunia, que são os estrogênios
o ospemifeno, que é um tipo de modulador seletivo do receptor estrogênico, e um único androgênio, que é um androgênio fraco, que é a iridoepiandrosterona, um androgênio de baixa potência, com uso vaginal em caso de atrofia genital, atrofia urogenital da menopausa. Então, essa é uma indicação em bula da FDA bastante restrita e que inclui, no tratamento da dispareunia, apenas um tipo de androgênio, um androgênio de baixa potência de uso local. Na Europa, houve uma fase em que se utilizou um adesivo transdérmico que liberava 300 microgramas de testosterona por dia, testosterona pura, sem ser aqueles sais modificados, que dava um nível sérico fisiológico para a mulher. Esse produto foi usado durante algum tempo e depois foi retirado de mercado porque o fabricante não quis renovar a licença, dizendo que não tinha mais interesse mercadológico na sua distribuição. E a nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, ela tem um comitê especializado, uma Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Endócrina, vocês veem aqui reunida no último Congresso Brasileiro no Rio de Janeiro, e que produziu 2 artigos que eu recomendo a leitura, eles estão publicados na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, RBGO, um sobre o uso de androgênios em vários estágios da vida, na fase reprodutiva, e outro no climatério. O que nós, desse grupo, concluímos sobre a prescrição de androgênios em idade reprodutiva? Que a terapia transdérmica associada sempre ao estrogênio, ela pode ser considerada só na seguinte situação: insuficiência ovariana primária ou insuficiência ovariana prematura ou oforectomia bilateral, ou seja, parada absoluta de função ovariana. E mesmo assim, em caso de queixa de disfunção sexual, tem que haver a disfunção sexual feminina, que é um conceito mais abrangente do que o distúrbio de disfunção sexual hipoativa, segundo o DSM-5. Então, havendo a disfunção sexual feminina, segundo as características mais atuais, não apenas através de questionário, mas com uma queixa, e havendo este diagnóstico de insuficiência ovariana prematura ou primária ou oforectomia bilateral, é indicado o uso de androgênio, mas deve ser uma formulação transdérmica em farmácia de manipulação de confiança e deve-se dosar a testosterona total e a SHBG para calcular o índice de androgênios livres a fim de evitar superdosagens. Esse nosso guideline também diz explicitamente que não há indicação na adolescência, nem para hipogonadismo central e nem para insuficiência adrenal. E quanto ao abuso de testosterona por mulheres na idade reprodutiva, já há claras evidências epidemiológicas de que ele está associado com vários danos em sistemas como o sistema nervoso central, cardiovascular, respiratório. Pode haver, inclusive, um prejuízo para o sistema imune, pode haver hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, além de alterações como virilização, por exemplo, que podem ser irreversíveis. E quanto ao climatério, nosso comitê recomenda que a dehidroepiandrosterona vaginal para a síndrome geniturinária da menopausa é o único androgênio com indicação em bula da FDA. Então, esse seria o único produto que teria uma indicação mais sustentada e definitiva. A testosterona transdérmica em dose fisiológica, como eu já comentei, manipulada numa farmácia de confiança, ela pode ser prescrita para disfunção sexual feminina no climatério. Então, aí nós acrescentamos, além da insuficiência ovariana primária ou prematura, além da oforectomia bilateral, também no climatério, havendo a caracterização da disfunção sexual feminina, com uma boa anamnese, seguindo os critérios do DSM-5, então é possível fazer esta prescrição de testosterona transdérmica manipulada em instituição de confiança. Também deve ser feita a dosagem para evitar toxicidade e deve-se considerar que a prova terapêutica é de aproximadamente 6 meses. A dosagem já pode ser feita com 3 a 6 semanas e a gente não tem estudos de segurança após 2 anos, então após 2 anos é preciso negociar passo a passo a manutenção ou a retirada com o paciente. Também fica claro que essa terapêutica não demonstrou benefício ósseo ou cognitivo no climatério. Então, resumindo tudo que eu falei, a disfunção sexual feminina com insuficiência ovariana primária
ou oforectomia bilateral ou climatério seria a única indicação para testosterona transdérmica, no caso do Brasil, manipulada. Deve ser sempre, neste caso, associada a estrogênio, não há sentido em repor testosterona pura, tem que ser junto com estrogênio. Deve-se monitorar os níveis séricos de testosterona total e SHBG. O período de prova terapêutica é até 6 meses e o período máximo de segurança demonstrada é 24 meses. A partir daí, deve ser feita uma avaliação de segurança muito mais rigorosa e uma avaliação individualizada também para a manutenção da terapia. Outras coisas que as pessoas costumam prescrever, como, por exemplo, a exigência do parceiro de uma performance sexual melhor, o hipogonadismo central, a insuficiência adrenal, sintomas cognitivos como, por exemplo, esquecimento no climatério, ou mesmo fraqueza, desânimo, flacidez muscular, etc., no climatério, ou mesmo antes, estas não são indicações da terapia androgênica, não devem ser usadas como critério para prescrição. Muito obrigado, aqui estão os meus contatos, e eu terei prazer também em responder perguntas se vocês tiverem durante a interação ao vivo.